O Brasil costuma ser bem reconhecido no mundo pela criatividade de seus artistas, na música, no cinema e na pintura. Mas, ironicamente, o país é classificado com baixa intensidade criativa quando se fala em inovação nessa indústria. Estudos recentes do IPEA e da Unesco mostram que o Brasil precisa melhorar os negócios que envolvem a chamada economia criativa. O Ponto de Vista recebe hoje a economista Ana Carla Reis, que tem tese de doutorado sobre economia criativa e tem corrido o país dando palestras e oficinas. Ela explica pra gente como pequenas cidades e micro-regiões podem criar serviços a partir de suas tradições locais, além de inovar em criações já reconhecidas e economicamente viáveis. A gente agradece a presença de Carla Fonseca, que é economista, mestre em administração e doutora em urbanismo com tese em cidades criativas. Carla, obrigado por estar aqui no Ponto de Vista. Eu queria começar te perguntando o seguinte: há um problema de diagnóstico de demanda nesse setor da economia criativa ou não? De diagnóstico de demanda? É. Eu acho que a gente tem vários problemas que vão sendo conjugados. O primeiro deles é o que é economia criativa, né? E o segundo é entender que economia criativa, quando a gente fala de criatividade, é um olhar da economia sobre a criatividade, e a economia sempre pressupõe produção, distribuição e demanda. Então, sim, há uma questão fundamental da gente tratar, que é a de demanda, há uma questão crucial, que é a distribuição, porque muitas vezes a gente simplesmente fomenta a produção, que é ótima, mas não se basta. Então, assim, a gente tem um problema de distribuição e de diagnóstico. Como é que a gente pode... Você vê alguma saída para a gente sanar esse problema do diagnóstico, para que eu perceba qual é a demanda que eu tenho para aquilo que eu estou pensando, ou se não há demanda para ele? Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa começar a desenvolver estudos, né? Há uma carência enorme de estudos, estatísticas, indicadores, de modo geral, mas em especial nos nossos setores criativos. Porque muitos deles são vistos como criação, ou como arte, ou como algo que está além do mercado, sem prejuízo, mas sem preconceito, mas simplesmente além do mercado. E se a gente está falando de demanda e de distribuição, a gente está falando de mercado. E a partir do momento que você tem esses balizadores, você começa efetivamente a traçar um diagnóstico, montar uma cadeia setorial, por exemplo, e dizer onde é que estão os gargalos. Porque se você não sabe onde estão esses gargalos, você começa a tirar a esmo, fomenta a produção por meio de editais ou várias outras questões, mas não consegue fazer com que isso gere uma dinâmica própria, e você acaba gerando uma dependência dos criadores muito mais do que o reconhecimento de que eles são trabalhadores da criatividade. Você, como pesquisadora dessa área das cidades criativas e da economia criativa, acha que esses diagnósticos poderiam ser feitos por prefeituras? É uma coisa do Estado? É uma parceria privado-pública? Como é que você imagina que a gente poderia resolver isso? Eu acho que há questões de grande envergadura que necessariamente perpassam uma política pública de levantamento de dados. Então, por exemplo, quanto impacta no PIB brasileiro o conjunto de setores criativos? Qual o impacto em cadeia que eles têm a partir do momento em que cada setor criativo acaba consumindo produtos e serviços da economia tradicional? Quando a gente pega dados muito agregados, efetivamente você tem que ter a participação, por exemplo, do governo federal. Na ausência deles, o que já se percebe é que, percebendo que há oportunidade de negócios e que no mundo cada vez mais globalizado a criatividade faz uma diferença crescente, você tem o setor privado arregaçando as mangas e levantando dados que até então eram indisponíveis, a exemplo da Fijan, a exemplo de uma parceria, inclusive essa da prefeitura, mexendo o governo municipal, com a Fundap, que é uma fundação que faz sempre levantamentos de pesquisa em administração pública em São Paulo. Então você tem diferentes modelos a depender de quem percebe que ali tem um potencial, seja para o desenvolvimento de política pública, seja de oportunidades de negócios. O melhor do mundo sempre é quando você tem essa articulação, né? Você tem olhares complementares para daí desenvolver pesquisas e indicadores que apelem a ambos os olhares. Mas há questões que efetivamente têm de passar pelo IBGE, têm de passar pelo IPEA, porque são questões macro de Brasil, envolvidas inclusive numa pauta de desenvolvimento. Então, a meu ver, a gente precisaria ter um diálogo maior, mas um empunhar de bandeiras talvez mais presente dos governos municipais, estaduais e federal. A gente tem aí milhares de prefeitos recém-eleitos que estão começando a trabalhar. Como é que você sugere que eles olhem para esse setor, ou por que seria interessante para eles olharem para esse setor? Então, começando por que seria interessante. Tanto os que foram reeleitos, quanto os que agora vão começar seu mandato, eles
estão buscando dar um olhar próprio e deixar uma marca. Seja uma marca de desenvolvimento, seja uma marca de exposição da cidade, mas alguma marca. E o que se percebe num mundo que está cada vez mais globalizado e, portanto, os produtos e serviços estão cada vez mais parecidos, os apelos turísticos têm que ser diferenciados, porque senão por que eu vou para a sua cidade e não para outra? É que se eles começam a olhar para dentro da própria cidade e mapeiam essas singularidades, aí sim eles têm um potencial gigantesco de oferecer produtos, serviços em um contexto de cidade que diferencia do que os outros estão oferecendo. Então, por onde é que ele começa? Primeiro, acho que é a conscientização, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo, inclusive aqui, de trazer a pauta de economia criativa de uma forma mais acessível às pessoas, é absolutamente crucial, porque economia criativa, para muitos que não necessariamente vêm da economia, fica uma coisa de, mas o que a economia tem a ver com a criatividade? Então, um papel básico é de conscientização, para daí tocar os corações e mentes de cada prefeito e falar assim, opa, então aí tem alguma coisa para mim, desde a pequena cidade de 2.000 habitantes até megalópolis. Quando ele começa a perceber a lógica da economia criativa e fala, poxa, então, para eu conseguir desenvolver uma outra pauta, um outro eixo estratégico para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, efetivamente, nesse mundo que está tudo parecido, que está todo mundo brigando em cima de preço, a única alternativa é brigar em cima de criatividade. E daí ele percebe que criatividade brasileiro tem de montão, mas que essa criatividade não se converte em inovação, e fala como é que eu chamo as pastas públicas para que isso se convirta naquilo. E daí ele vai investir em educação, em ciência e tecnologia e daí para frente. Então, quando ele percebe o que é economia criativa e que para ele é um diferencial em geração de riqueza, de postos de trabalho, de marca de governo, porque é claro que o governante também pensa nisso, ele vê o que de forma prática ele tem que chamar a bordo para fazer com que essa receita funcione. Isso a gente já vem acompanhando no Brasil, né? Em diferentes escalas, tem prefeitos das várias regiões brasileiras que percebem essa pauta e falam assim, opa, então deixa eu ver aqui o que eu tenho de diferente para, a partir disso, construir um novo eixo de desenvolvimento. A gente está conversando hoje aqui no Ponto de Vista sobre empreendedorismo criativo com Carla Fonseca, que é especialista nesse assunto, doutora aí em cidades criativas. Carla, mas me dá um exemplo concreto do que o prefeito pode encontrar, olhando direito. O que você tem visto por aí? Olha, eu estou participando de um ciclo de 10 oficinas pela Bahia, nos mais diversos polos do estado, motivado e organizado pelo SEBRAE da Bahia, pelo superintendente de Valpassos, em que nós vamos a essas regiões, contamos o que é economia criativa e cidades, e as questões mais singelas e maravilhosas têm surgido espontaneamente. Por exemplo, tem um prefeito agora eleito de uma cidade de 3.000 habitantes, próxima a Jacobina, chamada Caém. E ele contava que essa cidade da região é a que tem menor participação em arrecadação tributária, portanto, uma dificuldade enorme, mas que ele está super empolgado, etc, etc. E começou a falar da cidade dele. Falou, essa cidade tem esse nome bizarro, porque olha só, um dos fundadores era casado com uma francesa que morria de saudade do seu país. E daí ele resolveu, então, para não ficar tão tristinha, quando ele criou a estação ferroviária, colocar o nome da cidade dela, a cidade de Cannes, na França. Então, ela já nasce uma cidade do romantismo. Eu falei, pronto, bingo, olha aí, né? Tá todo mundo tentando passar por experiências diferentes, a economia da experiência, etc. Você tem trilhas, você tem casa e café. Uma cidade de 3.000 habitantes se presta a isso, porque é uma cidade mais recôndita. Um outro que fala assim, poxa, aqui eu tenho uns sanfoneiros maravilhosos, agora eu estou percebendo que quando a gente investe em cultura tem todo o impacto econômico em outros setores, então eu posso fazer uma parceria com os hotéis, com os festivais, com isso, com aquilo, e fazer com que um novo ciclo econômico possa ser gerado em cima da cultura da própria região, gastronomia, enfim, os nossos deleites. Quando os prefeitos começam a perceber que aquilo que eles intuíam muitas vezes, que pode trazer recursos, que são as questões imateriais, são as que hoje são mais buscadas, porque todo mundo está fazendo a mesma cadeira, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, e eles falam, poxa vida, então aqui eu tenho um arsenal de novas receitas e ingredientes para fazer uma receita própria. Aí eles começam a desenvolver um olhar mais carinhoso e valorizar essas singularidades, que são exatamente as singularidades que nós estamos buscando, né? Você compra uma caneta não porque ela escreve, porque óbvio que a caneta escreve, mas porque ela tem uma pegada gostosa, porque ela tem uma cor diferente, porque para as meninas em especial, porque ela solta um perfuminho. Mas carro, metade do preço do carro hoje vem de design. Você não está buscando um meio de locomoção, você está buscando mais do que isso. Então, é trazer isso para uma lógica de gestão municipal. E ele começa a perceber que as suas riquezas são justamente essas singularidades criativas que cada município tem. Agora, tanto o empreendedor quanto o prefeito, enfim, as empresas, a começar um novo empreendimento criativo, vai ter um negócio chamado custo de oportunidade, que você
Conta para a gente o que é esse custo de oportunidade. Pois é, por que você vai investir em uma coisa e não em outra, né? Quando você faz o balanço de o que você poderia estar tendo como retorno ao aplicar o seu tempo, o seu dinheiro em uma coisa ou em outra, isso desde as nossas decisões pessoais, por que você vai ao cinema, não vai ao teatro, por que você fica em casa e não vai ao cinema, até investimento de orçamento público. Então, como é que eu vou justificar, inclusive, ao meu contribuinte, que numa cidade que precisa de investimentos enormes em educação, em infraestrutura e em saúde, eu vou reservar uma parte substancial desse orçamento para investir em cultura? Quer dizer, parece algo tão supérfluo. E daí, quando esse mesmo prefeito começa a levantar dados de impacto econômico da festa de São João, e vê que quando tem São João ele tem dinheiro para contratar gari para limpar depois a rua que ficou suja, porque as pessoas vão e elas compram comida, e elas ficam em hotel, e elas comem em restaurante, elas compram lembrança, elas pegam táxi. E tudo isso vai gerando arrecadação tributária, porque cada produto ou serviço tem uma alíquota tributária específica. E fala, poxa, mas o que era antes visto como despesa, agora é investimento. E você começa a levantar a história dos dados, né? Você começa a levantar argumentos que fazem com que esse mesmo prefeito consiga se convencer e justificar o porquê ele está dedicando uma parte do seu orçamento a esportes, a turismo, a cultura, que via de regra são vistos como a curva do rio na gestão municipal. Quer dizer, é uma oportunidade, mas tem um custo. Tem um custo. Você tem que estar seguro Claro. de que aquilo vai ser bom para justificar o seu custo, né? É o custo da oportunidade. Exatamente. E o custo da oportunidade da qual você está abrindo mão ou não investir em outra coisa também. Então, o custo da oportunidade pressupõe que você saiba o custo e que você entenda a oportunidade. E muitas vezes a gente para no custo. A gente não vê a oportunidade. Então, são despesas, não são investimentos. Onde é que está hoje em dia, para a gente, no país como um todo, as principais travas para eu começar o meu empreendimento criativo? Olha, eu acho que existem algumas e que são comuns a todos os setores e, a meu ver, comuns a todas as regiões e cidades. A primeira delas é você ter acesso a financiamento. Porque muitas vezes, até na cabeça do próprio criador, que se ele se entende como um trabalhador da criatividade, não somente como alguém que quer criar, mas ele quer viver daquilo, ele quer montar o seu negócio, mexendo com empreendedorismo, é ele ter acesso a financiamento e ele entender que esse financiamento não necessariamente é por meio de editais, de patrocínio, de mecenato, mas de crédito. Porque ele vai ter que prestar contas, ele vai fazer fluxo de caixa, ele vai ter que devolver o empréstimo ao banco. Ele se entender como empreendimento é uma primeira questão importante. Mas mais do que ele se entender, é o próprio banco entender que ele é um empreendimento. E não que ele é especialmente arriscado porque ele trabalha com ideias, com criação e não com garantias reais. Esse é o primeiro gargalo gigantesco que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro, né? Essa valoração desse intangível. E, felizmente, é uma série de instituições financeiras em várias partes do mundo, em especial na Holanda, no Reino Unido, na França, que já vem trabalhando metodologias para as instituições financeiras concederem esses empréstimos, entendendo que aquilo é negócio, né? Porque daí o banco ganha, porque ele está, em vez de brigar pela mesma meia dúzia de nós, com quem ele já lida, ele tem todo um leque de oportunidades. O empreendedor ganha porque consegue acesso a crédito e expandir seus negócios, e a gente, sociedade, ganha porque tem acesso ao que ele está produzindo. Então, financiamento é a primeira questão crucial. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta continuando a falar sobre empreendedorismo criativo aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara. Até já! O Ponto de Vista está discutindo hoje a questão do empreendedorismo criativo com Carla Fonseca, que é especialista no assunto. Carla, você estava falando no final do primeiro bloco do primeiro entrave que você vê que é o financiamento. Financiamento mesmo, que se paga de volta. O que mais? Então, é uma questão importante que é de capacitação, porque muitas vezes o criador quer até ser um empreendedor, ou seja, quer constituir sua empresa, quer prestar contas, quer fazer sua comunicação, mas ele não tem acesso a essas ferramentas. Então, ele não sabe fazer um fluxo de caixa, não sabe como é que ele vai fazer um contrato, não entende direito de propriedade intelectual. E aí, algumas ferramentas interessantes hoje já disponíveis no Brasil, tem todo um trabalho do Sebrae no microempreendedor individual, que mexe com esse olhar para o empreendimento como algo que tem que ser gerido, muitas vezes por quem está fazendo, ou seja, um microempreendedor, porque ele não tem dinheiro para ficar contratando uma série de serviços. E há uma outra lógica, que é complementar a essa, que é a das incubadoras. Então, há uma série de incubadoras já em discussão, desde, enfim, o Polo Digital em Recife, implementado, até a incubadora no Rio de Janeiro, voltada a empreendimentos criativos,
e que mexe justamente com essa percepção de que, poxa, eu tenho uma excelente ideia, mas eu não sei como é que eu transformo isso em negócio. E daí você tem acesso a serviços de contabilidade, de advocacia, de marketing, direito de propriedade intelectual, para entender como é que funciona aquilo, para daí ficar mais parrudinho e depois de 1 ano ou 2 sair em voo solo. Essas empresas iniciantes de incubadoras, elas têm conseguido cortar o vínculo? Então, no Brasil ainda é muito recente. Pela experiência que a gente tem no exterior, tem um índice de mortalidade que varia conforme o setor, varia conforme, claro, o próprio tipo de incubação que a empresa acaba sofrendo e varia até do nível de engajamento que a pessoa tem em se entender um trabalhador daquilo ou um criador. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu odeio ficar fazendo prestação de contas, eu acho uma coisa muito chata ficar lidando com o advogado. O meu papel aqui é criar, eu sou uma grande estilista, eu quero ser uma grande estilista, eu só quero criar. Só que assim, o advogado provavelmente também gostaria só de ficar defendendo causa. O médico também provavelmente gostaria de ficar só lá operando e não ficar fazendo medidas se a estética da... Ou a administração do plano de saúde, a papelada que gera, né? Claro. Então, assim, como é que a gente consegue fazer com que o empreendedor se entenda como empreendedor e não um criador que fala assim, eu adoraria ser um criador, mas lá vou eu ser empreendedor, porque daí já é um caminho para chegar errado, né? Quer dizer, se ele não está afim de ser um empreendedor e ele vai à forceps, ele já não vai dar certo. E daí, esse criador talvez seja mais sensato um caminho de se inserir numa instituição, entrar numa empresa que lide com cultura, e ele vai trabalhar na área de criação de uma outra empresa, mas não vai ter a sua. Ele não vai ser um trabalhador individual da criatividade. Então, esse entendimento até do que é o empreendedorismo, e a partir disso, um arsenal de capacitação para que ele consiga se fincar sobre suas próprias pernas, eu acho que é um outro gargalo importante que a gente tem que considerar. Isso que você está falando me leva à questão dos editais. Muitos estados, municípios e até editais federais que a gente tem no Brasil, que recebem inscrições e selecionam projetos para serem bancados, né, pelo dinheiro do Estado. Você acha que isso pode ser nocivo para a economia criativa? Eu acho que tem um papel importante como política cultural para alguns setores e casos específicos. Por exemplo, as questões que lidam com vanguarda ou saberes tradicionais de uma comunidade rural em determinado espaço, o patrimônio, porque dificilmente o patrimônio consegue se sustentar no mercado. Mas quando a gente fala de economia, quando a gente fala de mercado, a gente está pressupondo aquele ciclo que você bem colocou de produção, distribuição e demanda. E se você entra numa cultura digital em que você vicia as pessoas a criarem para si mesmas, porque às vezes elas não estão nem um pouco preocupadas se alguém vai ver. Às vezes elas tentam desesperadamente e ninguém vê. E elas disponibilizam N formas da pessoa ter acesso àquilo e ninguém tem interesse. É outra história. Mas se você banca uma produção, já pressupondo que o final será a produção em si mesma, aí você dá um tiro no pé do mercado que é inacreditável. Porque você vai viciando os criadores em que o papel deles é criar para si mesmos. Claro que tem de tudo, mas esse é um viés. E quando você fala de mercado, você vai acostumando as pessoas a terem acesso sempre ao que é gratuito, quando aquilo chega até as pessoas. E isso é complicado porque isso rola em tudo quanto é canto do mundo. Há estudos já desenvolvidos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no próprio Brasil, que mostram que se você tem acesso a tudo sempre gratuitamente, você, como ser humano, não dá valor. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, nossa, eu preciso de um médico, eu preciso de um dentista. Você tem um dentista bárbaro? Você fala assim, nossa, eu tenho um dentista que é fantástico. E ele cobra R$15 a consulta. Você fala, não, obrigada, então você tem outro. Né? Porque não pode ser tão bom e custar tão pouco. Só que a gente ainda está um passo aquém disso, que é o passo de tudo tem que ser de graça. Então, de graça, você se inscreve no curso e não vai porque você não tem compromisso nenhum. E daí os 5% que estão de fato comprometidos vão. Eu sou uma fiel defensora da história de que você tem que cobrar, nem que seja um preço simbólico, para daí começar a gerar atenção àquilo, porque as pessoas entram no custo-benefício e falam, bom, com os R$2 daquilo, eu vou deixar de tomar uma cerveja. Será que aquilo vale uma cerveja? Acho que vale. Você não vai começar cobrando uma taça de vinho caro, você vai começar cobrando o preço de uma cerveja. E qual seria o caminho para esses editais, Carla? Como é que a gente moderniza esses editais? Eu acho que a gente precisa começar a incutir cada vez mais a visão da distribuição e a visão da demanda. E como a gente pode fazer isso? Tentando fazer com que os próprios criadores se entendam nesse fluxo e que sejam mais criativos no modo em que aquela criação pode circular. A gente tem na cidade, tudo bem, não, mas a gente tem 8% dos municípios do Brasil que tem sala de cinema. Dos 8%, 80% está nas mãos dos grandes conglomerados.
Mas a cidade é um mundo de telas, né? Você tem as empenas dos edifícios dando sopa à vontade. Talvez até o Estado investir menos em produção e mais em distribuição, colocar salas de cinema, né? A gente tem um exemplo na Argentina que o Instituto Argentino ele tem salas de cinema nos grandes centros e nos bairros populosos, cobrando menos, passando filmes para as pessoas pagarem. Eles pagam entrada, mas não é uma entrada de R$20, é uma entrada ali de R$5, R$5,50 para assistir aos filmes, né? E as salas Inca, como você bem coloca, que são distribuídas no país inteiro, têm diferentes preços por ingresso, conforme seja um filme de 35 ou um filme, enfim, conforme o conforto da sala, se é um cineclube ou se é uma sala mais comercial, porque isso vai dando à pessoa a percepção de que o custo-benefício significa que eu vou entrar com algum dinheiro para ter algo em troca. Mas se eu nunca entro com nada, eu só quero ter algo em troca, chega uma hora que o algo que eu tenho em troca também não deve valer nada, porque se não tem preço, não tem valor. Infelizmente, é assim que o ser humano, de modo geral, pensa. Então, a gente tem que incutir na cabeça, a meu ver, do criador, primeiro a percepção de que ele não é um ser que cria para si mesmo, né? Que ele está dialogando com alguém. E eu imagino, não sou artista, mas imagino que o artista tem uma enorme satisfação ao ver que a obra dele está sendo consumida, fruída por alguém mais, né? E também no lado da demanda, fazer com que cada um de nós, como cidadãos e consumidores e fruidores de cultura, comecemos a valorizar também aquilo que é feito a partir do momento que a gente para pensar se aquilo valia a pena. Mas se isso nem passa ainda na cabeça da gente, fica muito natural achar que aquilo não vale nada. E daí a gente tem uma estreia de um Homem-Aranha, pegando 5 salas de cinema do mesmo complexo, e vai todo mundo lá na vontade de passar Baygon, né? Porque vai todo mundo só tem aquilo no cardápio, então você vai consumir o que tem no cardápio, né? A gente está conversando hoje aqui no Ponto de Vista sobre empreendedorismo criativo com Carla Fonseca, que tem estudado muito esse tema, é uma especialista e, na verdade, tem feito toda uma peregrinação aí pelo Brasil e pelo mundo divulgando essa questão. Carla, você fala um pouco que é necessário descomoditizar a economia criativa. O que é isso? Explica pra gente. Pois é, a gente vive num mundo que é muito comoditizado, né? Então você vai fazer um tapete e o tapete vai fazer um tapete vermelho porque o vermelho é que está na moda, etc, etc. Mas isso acaba reforçando cada vez mais você ter produtos e serviços que estão profundamente parecidos. Você pega 2 embalagens de biscoito, os ingredientes são os mesmos. Você pega 2 detergentes em pó, os ingredientes são os mesmos. E cada vez mais o que muda são as percepções e as emoções que aquilo traz. Então, é a cor, é o perfume, é a marca, é a satisfação que você tem em estar comprando aquela marca e o que isso te agrega de status ou de símbolos. Quando a gente traz isso para os produtos e serviços que lidam com criatividade de modo geral, você percebe que é justamente essa singularidade que eles oferecem que faz a diferença. E dou um exemplo. Você vai a um restaurante e você consome um prato que pode ser divino de comer de joelhos. E a satisfação que você tem é enorme. Mas quando você entende a história daquele prato, quando você sabe o contexto do qual aquele prato saiu, imagine uma feijoada, você nunca viu uma feijoada, abre a tampa da panela e está lá uma orelhinha e tem um rabicó, e daí, de repente você entende a história da feijoada, aquilo já toma um outro sabor. E quando você tem um restaurante em que você não só come, como você vai para a cozinha, você vê como é feito e eventualmente você tem até a cancha de ficar lá mexendo na panela, aquilo assume um valor para você de uma coisa que sempre existiu, que foi o prato, que descomoditiza aquilo que está sendo oferecido. Se você vai em um hotel, como tem um hotel em Guarapuava, que o grande hit é porque as camareiras fazem a cada vez que arrumam o quarto, arrumam as toalhas fazendo um bichinho diferente. E você fala, poxa, por que eu vou ficar num hotel que é sempre mais do mesmo, se esse hotel é a mesma coisa, mas tem um diferencial, que eu chegar na cama e tem um cachorrinho, e na quarto da minha colega tem um elefantinho. Parece uma bobagem, mas o ser humano vai atrás do que é diferente. Então, são desde as coisas mais simples até as inovações revolucionárias da biotecnologia. Quando você oferece um diferencial, aí sim as pessoas vão atrás do que você está propondo. Aquela história do Jardim das Borboletas do Mário Quintana. Não adianta tentar ir a forceps atrás das borboletas. Você tem que cuidar do seu jardim que elas vêm. O jardim é essa singularidade que você incute aos bens e serviços da economia. E aí é que entra a criatividade. Mas não é a criatividade da boa ideia e termina na ideia. É como é que eu transponho essa ideia a produtos e a serviços que são vistos como tendo valor. Porque isso é inovação, né? Eu fazer uma coisa diferente que a pessoa que está do lado de lá fala, ah, bacana, isso eu quero, isso vale a pena. E não só importar mesmo que seja do mesmo estado, mas trazer de outro lugar
a ideia e a ação, mas inventar algo, né? Assim, Claro. ver o que a gente pode... Claro. Carla Fonseca, a gente está quase terminando o ponto de vista aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara, mas eu queria te perguntar uma última coisa. A gente fala muito de política pública aqui nos nossos veículos. E do lado do Estado, do lado da administração, que tipo de ações coordenadas a gente ainda está precisando ter para que essa economia criativa tenha... Eu, se quiser fazer, vou ter uma porta de entrada, vou saber por onde transitar. Eu acho que há duas questões fundamentais. A primeira delas é trazer essa visão de economia criativa, o entendimento desse próprio conceito, às várias pastas que compõem a sua política. Porque muitas vezes a gente fala, então a economia criativa está na cultura, ou a economia criativa está na ciência e tecnologia, ou está no turismo. Na verdade, criatividade tem tudo. E para que você tenha uma economia criativa, você tem que ter trabalhadores criativos, que para que sejam criativos, tem que ter uma educação voltada à criatividade, tem que morar num ambiente criativo e daí para frente. Mas também tem que dialogar com as empresas, porque a economia não se faz por decreto. Coordenação, né? Sempre. Parece que é a palavra que está... E integração de pontos de vista, né? Esses pontos de vista complementares, justamente, porque você não consegue fazer o diferente pensando mais do mesmo. Ótimo. Então, empreendedorismo... quem na sua cidade de 2 mil habitantes ou de 12 milhões se destaca no setor privado por efetivamente trazer algo diferente? Quem conseguiu dar uma volta numa empresa que estava falida? Quem conseguiu construir um império a partir do nada? Quem trouxe uma grande tecnologia social? Essas pessoas, uma força-tarefa público e privada, juntando as pastas públicas e juntando essa turma, você consegue trazer novas ideias e você consegue, sobretudo, formar uma conjunção público-privada que dá base a um outro eixo de desenvolvimento. E vai dar os frutos. Assim esperamos. A gente espera também. A gente agradece a presença de Carla Fonseca, que é especialista em cidades criativas, economia criativa, e o ponto de vista está terminando. A gente conversou hoje aqui sobre empreendedorismo criativo. A série sobre economia criativa continua na próxima semana, aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara. Obrigado e até o próximo ponto de vista.